Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero começar uma série, eu quero começar a falar sobre Carl Gustav Jung. Eu quero abordar o livro Resposta a Jó, que é um livro muito interessante, é um livro complexo, mas interessantíssimo do Carl Gustav Jung, e eu gostaria então de fazer algumas considerações sobre este livro a partir de hoje, né? Talvez gravando aí capítulo por capítulo, esmiuçando, dada a complexidade do livro. É um livro pequeno, mas é um livro denso, né? E muito interessante. Muito bem, eu quero falar então sobre religião e sentimento, religião e afetos, né? Ou, se vocês quiserem, abordar um pouco essa relação entre a psique e a experiência religiosa, ou experiência religiosa e psique, tanto faz, né? Então vamos lembrar que Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, foi contemporâneo de Sigmund Freud, né? Viveu entre 1875 e 1961, né? Virou o século XIX e viveu a maior parte da sua vida no século XX, e é o fundador da psicologia analítica, né? Que é o nome que Jung deu para o seu modo de compreender, a sua teoria de compreensão da psique humana, quando ele rompeu com Freud. O livro Resposta a Jó faz parte da obra completa de Jung, é o volume 11, subtópico 4 do volume 11 da coleção Obra Completa, que é publicado no Brasil, né? Traduzido e publicado no Brasil pela editora Vozes. Muito bem, então acho que uma coisa importante que a gente precisa começar lembrando é que, embora o Jung esteja falando de um livro bíblico, ele não está falando de uma perspectiva de um teólogo, de alguém que está interessado em fazer dogma. Pelo contrário, a preocupação dele é perceber de que forma a experiência religiosa se aproxima daquilo que a gente chama de experiência com o inconsciente, o que há de comum entre essas duas formas de experiência. E o interesse dele no livro de Jó é o interesse de alguém que pensa que um texto canônico funciona para as pessoas, sujeitos que vivem nas sociedades ocidentais e que têm uma formação cristã. Esse livro funciona como uma espécie de espelho dos afetos, né? Quer dizer, quando nós olhamos para a literatura bíblica, nós temos ali modelos de expressão de afeto, né? Então, o comportamento de Deus, do personagem Deus nesse livro, o comportamento de Jó, do personagem Jó, ele é um espelho dos nossos afetos, né? E claro, quando o Jung diz, olha, é preciso observar, fazer algumas observações críticas em relação ao livro de Jó, ele não está propondo uma reforma teológica, ele está propondo que esse livro seja lido de uma forma que seja afetivamente saudável, né? Então vamos lá, eu quero colocar o foco especificamente no item chamado Ao Leitor Benévolo, que é uma espécie de prefácio do livro, e aí já tem algumas coisas interessantes, porque ele aponta em que direção ele pretende ir ao longo desse livro. E ele diz assim, ó, ele começa a fazer uma definição do que ele pretende no livro, né, que é confrontar uma perspectiva psicológica com certas representações religiosas, né? Então esse parece ser o objetivo, é assim que eu sintetizo esse item chamado Ao Leitor Benévolo, né, que antecede os capítulos, né? Ele vai numerar o livro todo com algarismos romanos, mas ele tem um item que anterior chamado de Ao Leitor Benévolo, depois ele tem uma introdução, e aí então ele começa propriamente pelos capítulos, né? Bom, o que a gente pode entender por uma confrontação de uma perspectiva psicológica com certas representações religiosas tradicionais? Isso é interessante. Ele está dizendo o seguinte, bom, o Jung tem um modelo de psique e ele tem uma percepção do que é uma psique saudável. De forma simples agora, uma psique saudável, uma psique equilibrada, uma psique que consegue experimentar a dimensão consciente e inconsciente, né, de forma igual, ou seja, você integra a sua dimensão inconsciente à medida que vai tendo contato e vai conhecendo, claro, né,
Muito bem, esse equilíbrio não é muito fácil, né? Porque primeiro a gente desconhece a maior parte do que acontece no nosso inconsciente. Segundo, que quando a gente começa a ter contato com conteúdos do inconsciente, às vezes a gente tem uma reação de rejeição em relação àquilo que está no inconsciente, né? De negação. Então, para que a gente possa encontrar o caminho da saúde afetiva, a gente em tese deveria conseguir integrar essas duas dimensões, né? Consciente e inconsciente. Então o que ele está dizendo é, essa percepção do que é saúde afetiva, ela vai ser confrontada com certas representações religiosas tradicionais. Então ele está dizendo, olha, existem determinadas imagens que são veiculadas por intermédio da literatura bíblica que não servem perfeitamente como um espelho de uma psique equilibrada, de uma psique saudável. Então ele diz assim, bom, o que a gente faz? A gente modifica o dogma? Não. Mas a gente pode produzir uma complementação, ou pode produzir um ponto de vista crítico em reconhecer que essa representação é uma representação incompleta. Então ele diz assim, ó, aí agora eu começo a citar Jung. Os enunciados religiosos são desta categoria. Todos eles se referem a objetos que é impossível constatar do ponto de vista físico. Então, é disso que nós estamos falando. Quando falamos de enunciados religiosos, eles são enunciados, né? Então, se diz algo, por exemplo, Deus é bondoso, certo? Do ponto de vista físico, não é possível verificar a veracidade desse tipo de afirmação. Aí você fala assim, não, mas as pessoas experimentam a bondade de Deus, experimentam, mas como é que você visualiza uma experiência? Né? Quer dizer, a experiência é algo que o sujeito relata. Então eu não duvido que existam pessoas que experimentam a bondade de Deus. Eu também tenho uma experiência, ou posso ter uma experiência de experimentar a bondade de Deus, mas essa experiência, como o nome diz, é algo subjetivo, é a minha percepção do fenômeno. E essa percepção ela pode ser narrada, ela é real, no sentido em que se eu experimento e narro, ela é real para mim, mas ela não pode ser verificada do ponto de vista físico, né? Como outros fenômenos. Se eu disser assim, eu tenho uma dor muito forte no dedão do pé, eu posso tirar uma radiografia e verificar que o meu dedão está quebrado. Então isso tem essa afirmação, essa experiência que causa dor em mim, ela pode ser verificada do ponto de vista físico, mas a bondade, a crença de que Deus é bondoso, a experiência de que Deus é bondoso, não, por exemplo, não é verificável. E ele diz ainda em outro trecho, o sentido e o espírito de Cristo estão presentes em nós e os podemos perceber mesmo sem os milagres, né? Isso não é uma afirmação de caráter religioso. O que ele está dizendo nós fazemos parte de uma cultura cristã, então experimentamos uma série de preceitos, temos uma série de experiências acerca daquilo que é dito, por exemplo, no texto bíblico ou nos textos sagrados sobre Jesus, e nós podemos experimentar isso mesmo sem necessariamente termos presenciado ou experimentado individualmente milagres. E aí sim, ele começa então a aproximar, ele diz, ó, a alma, a psique, é um fenômeno autônomo, e os enunciados religiosos são uma espécie de confissão da alma. Aqui acho que está a perspectiva do Jung entregue de forma bastante objetiva, né? A alma é um fator autônomo, ou seja, a psique tem autonomia, a psique funciona, né? Então a gente tem a ilusão de que aqui a consciência ela domina a totalidade daquilo que a gente é, e não. A consciência tem um domínio muito pequeno daquilo que nós somos. A maior parte da nossa psique, né, da nossa interioridade, está fora de uma ingerência da nossa vontade, do nosso domínio, certo? É nesse sentido que ele está dizendo que a alma é um fator autônomo. E os enunciados religiosos são uma espécie de confissão da alma, né? Quer dizer, quando eu faço um enunciado religioso, eu estou falando de algo que está presente na minha alma, na minha psique, os quais, em última análise, têm suas raízes em processos inconscientes e, por conseguinte, também transcendentais. Então, aqui ele começa a achar o ponto comum que existe entre psique
e enunciados religiosos, né? Os enunciados religiosos falam de algo, que apontam para algo que estão além deles e que não podem ser provados fisicamente, né? Mas eles são transcendentes, porque eles estão além daquilo, né, que nós podemos ver, podemos tocar. E ele diz, o inconsciente é uma experiência, a experiência do inconsciente é uma experiência parecida, ele também é transcendente no sentido de que eu não tenho domínio sobre ele, né? Eu só posso perceber as consequências, os efeitos do inconsciente, mas eu não tenho como apalpar, ele não tem uma dimensão física como o meu corpo tem, né? E aí quando ele vai estudar o livro de Jó, ele vai estudar o livro de Jó como uma experiência, né? Como um livro que narra uma experiência de alguém em relação a Deus, né? E essa experiência em relação a Deus é uma experiência psíquica e também uma experiência religiosa. Ou a experiência religiosa é sempre uma experiência psíquica, a experiência religiosa é sempre uma experiência do sujeito, né? Agora, o que ele está chamando a atenção e que a gente precisa tomar bastante cuidado é que todo texto sagrado, todo enunciado religioso, ele é ao mesmo tempo um espelho para o sujeito. Então aquilo que eu digo sobre a divindade tem um efeito sobre a minha psique interna. É também uma confissão da minha psique interna, da minha psique, mas é também um efeito daquilo que eu experimento. Então, às vezes, a gente projeta sobre a divindade uma percepção muito limitada, tanto da divindade como também da própria psique. E ele acha que a gente deve ter uma percepção da divindade como um ser integral, para que também a gente possa caminhar em direção à integralidade, tal como eu apontei no início aí desse vídeo. E ele diz assim, o que tentarei nas páginas subsequentes representa uma espécie de confrontação com certas representações religiosas tradicionais. É isso que ele vai fazer e é isso que vai gerar bastante polêmica. Ele vai confrontar determinadas representações tradicionais. Ele vai dizer, olha, as pessoas têm dito algo sobre Deus com base no livro de Jó que não está no livro de Jó. O livro de Jó mostra uma tensão interna em Deus, mostra algumas ações bastante discutíveis da parte de Deus. E, no entanto, as pessoas, quando leem esse livro, em função de todo um contexto institucional, elas não conseguem enxergar, perceber essas coisas. E o que o Jung vai fazer é melhor a gente perceber essas tensões, é melhor a gente perceber essas contradições, porque isso que está no livro de Jó é um retrato muito mais saudável do ser de Deus do que o retrato que é construído pelas religiões institucionalizadas. Porque elas procuram, por exemplo, excluir ou eximir de Deus coisas que não são necessárias, que não deveriam ser retiradas de Deus, né? Elas estão lá no texto, né? Bom, vamos ver se ele cumpre isso, né? É claro que eu já li todo o livro, eu sei que ele cumpre, né? Mas a gente vai ter que analisar parte por parte para ver como é que esse projeto se realiza. E espero que você me acompanhe nos próximos vídeos e nós vamos então continuar explorando esse livro que é para mim bastante instigante. Um abraço e até o próximo vídeo.